Olá, sejam bem-vindos ao canal 85 Bits Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e esta é a nossa 31ª aula do curso completo e gratuito de PHP. Bem, conforme avisei no final da última aula, antes de partirmos para o desenvolvimento de uma aplicação PHP usando MVC, precisaremos primeiro estudar os novos recursos do PHP, mais precisamente das versões 8 e 8.1, pois ambas foram lançadas no decorrer deste curso, e os novos recursos por elas introduzidas serão fundamentais no desenvolvimento da nossa aplicação MVC. Sem mais delongas, vamos começar pela estrutura de seleção de controle chamada de match. Vamos lá. Bem, nas primeiras aulas desse curso, nós aprendemos que, além da estrutura de desvio condicional do if-else, nós também podemos contar com a estrutura do switch case para tratar diferentes valores que uma variável pode assumir. Porém, é notório que a sintaxe do switch case é um pouco verborrágica. São muitas palavras-chave que acabam se repetindo. Pensando nisso, o PHP 8 traz para a gente uma nova estrutura chamada de match. No match, temos uma sintaxe inicial parecida com o switch case, aonde nós passamos, dentro dos parênteses, a variável no qual desejamos manipular diferentes possibilidades de valores. Dentro das chaves, nós utilizaremos uma sintaxe parecida com a de um array, aonde, do lado esquerdo, colocamos uma possibilidade de valor que a variável pode assumir, e depois do sinal de igual maior que, colocamos ou uma instrução ou um valor de retorno, porque diferente do switch case, o match pode literalmente devolver um valor para cada caso, e sem a necessidade da palavra return, muito parecido com aquela sintaxe de função anônima fn que foi introduzida no PHP 7.4. Bem, para adicionar novos casos, basta que, além da vírgula, nós utilizemos novamente essa mesma sintaxe com o valor do lado esquerdo igual maior que e o valor de retorno. E também, semelhante ao switch case, nós podemos ter aqui também o caso default, isso é, caso a variável não assuma nenhum dos valores que nós explicitamente definimos dentro do nosso match, podemos ter uma saída default para tratar os casos não pré-definidos. Entretanto, internamente, o match possui algumas diferenças em relação ao switch case que vale a pena ponderarmos para que nenhuma surpresa desagradável aconteça ao migrar códigos que utilizem switch case para o match. A primeira diferença na qual devemos nos atentar é que, diferente do switch case, aonde a comparação é feita por semelhança, o match é feito por total igualdade. Vamos dizer aqui que, por exemplo, nós alterássemos o valor de i nos dois códigos para, ao invés de um inteiro, o caractere 1 dentro de uma string. Se a gente executar os dois códigos, enquanto no caso do switch case ele faz uma comparação por semelhança, isso é, algo equivalente a usar o if com apenas dois iguais, ele é capaz de comparar o 1 em forma de string com o 1 inteiro e fazer com que o desvio seja feito para aquele segundo caso, que é o case 1. Entretanto, se executarmos o nosso código similar, mas utilizando o match e deixando a variável i como sendo uma string, ele acaba caindo no case default, porque a comparação do match precisa ser, além de valores iguais, os tipos precisam ser iguais também. Então, aqui, por exemplo, precisaríamos ou adicionar um novo caso dentro do nosso match, agora para comparar com o caractere 1 dentro de uma string, ou adicionar duas possibilidades de valores neste segundo caso. Então, aqui, por exemplo, se a gente rodar novamente, o resultado já volta a ser semelhante ao utilizado no switch case. Outra diferença também importante é a seguinte: apesar de o match também não obrigar a declarar um caso default, caso o match não encontre uma possibilidade de valor dentre a lista de casos definidos dentro dele, por exemplo, se nós trocássemos o valor de i para 2, o resultado será o seguinte: um throwable do tipo unhanded match error será levantado. E aí, obviamente, será necessário utilizar um try-catch para poder pegar esse throwable. Bem, esse foi o match. Vamos agora estudar o recurso de parâmetros nomeados. Vamos lá.
Bem, durante o nosso curso, nós também aprendemos que o PHP possui o recurso de funções, onde diferentes parâmetros ou argumentos na assinatura da função ou método, no caso de orientação a objeto, podem ser utilizados para que o usuário dessa função ou método seja capaz de passar diferentes valores para cada parâmetro. Até o PHP 7.4, uma função como essa, que contém 3 parâmetros, só poderia ser utilizada de maneira correta passando os valores na ordem em que os parâmetros foram pré-definidos, isso é, nome primeiro, sobrenome segundo e, opcionalmente, pronome e tratamento em terceiro. Com o advento do PHP 8, nós temos agora o recurso de argumentos ou parâmetros nomeados, em inglês, named parameters, aonde é possível, por exemplo, fazer algo como explicitar através do nome do parâmetro pré-definido na função ou método, seguido de 2 pontos e o valor no qual deseja-se passar para aquele parâmetro. E quem já desenvolveu Python sabe que, com este recurso, é possível passar os parâmetros também dessa maneira, aonde a ordem dos parâmetros não precisa ser a mesma definida na assinatura da função ou método. Então aqui, por exemplo, podemos passar primeiro o sobrenome, depois o nome e, por último, por coincidência, o pronome de tratamento. Além disso, o PHP agora também permite com que as duas estratégias de passagem de parâmetros para uma função sejam combinadas, contanto que argumentos nomeados sempre fiquem no final. Isso é, nunca possa ter um argumento posicional depois de um nomeado. Um exemplo válido seria o seguinte: passar a string Lucas, que devido à posição assumirá o valor do parâmetro nome, e aí depois, se a gente quiser, a gente pode passar os outros parâmetros na estratégia de argumentos nomeados. Então aqui sobrenome, 2 pontos, e o valor, Silva. Se a gente rodar essas 3 linhas aqui, veremos que o resultado é exatamente o esperado. Porém, se tentarmos passar um parâmetro nomeado seguido de um parâmetro posicional, aqui no NetBeans, por exemplo, ele já avisa que tem algo errado, certo? Isso é inválido. Não é à toa que, se a gente tentar rodar, tomaremos erro nessa linha. Que se tentarmos utilizar parâmetros nomeados e propositalmente deixarmos de passar algum argumento que não tem valor default, isso é, depois do nome do parâmetro na função não tem o sinal de igual e um valor, o comportamento é o similar ao fazer a mesma coisa com parâmetros posicionais. Se a gente rodar aqui, por exemplo, vamos tomar aquele throwable dizendo que faltou argumentos a serem passados para a função imprimir nome. Bem, então agora vamos para o próximo recurso, non-captures-catch. Vamos lá. Bem, durante o nosso curso, nós também aprendemos que o PHP possui o recurso de try-catch, para que o desenvolvedor possa ser capaz de tratar possíveis erros ou exceções que possam ocorrer durante algum trecho de execução da aplicação. Até o PHP 7.4, sempre quando precisávamos utilizar o try-catch, nós éramos obrigados a definir uma variável para receber o throwable. Aqui nesse exemplo, de forma mais específica, um throwable do tipo division by zero error. Porém, a gente percebe que essa variável, pelo menos nesse código, não está tendo utilidade nenhuma. E foi pensando nisso que no PHP 8 colocaram a possibilidade de nós definirmos um catch sem uma variável para captura. Então aqui, se a gente rodar, vai funcionar conforme o esperado e sem a necessidade de acessar o objeto que implementa o throwable em si. Bem, vamos para o próximo recurso agora, que é o union type. Vamos lá. Bem, devido à natureza de tipagem dinâmica do PHP, existem algumas situações em que a combinação de diferentes tipos podem ser necessárias. Por exemplo, em uma função chamada somar, se nós definirmos que os tipos de entrada só poderão ser inteiros, bem como o tipo de retorno da função, uma chamada com esses valores acarretaria em um throwable de type error. Pensando nisso, no PHP 8, agora temos a seguinte possibilidade. Do lado do nome de cada tipo, podemos colocar o caractere de pipe seguido do nome de outro tipo, por exemplo, float. Podemos utilizar esse recurso tanto na definição de tipos de parâmetros, como também na definição do tipo de retorno de uma função. E se a gente executar agora novamente, a função vai funcionar perfeitamente, pois agora ela irá aceitar e também devolver tanto inteiro como float. E essa combinação de tipos pode ser, inclusive, a combinação de mais do que 2 tipos, onde essa função incrementar aceitaria
rodaria não apenas int float, mas também string. Se a gente rodar, teremos os valores de pré-incremento dados pelo PHP para cada um desses tipos. E o Union Type, ele não se reserva apenas à programação estruturada. Nós também podemos utilizá-los no OO. Por exemplo, poderíamos ter uma classe chamada pessoa com dois atributos. O primeiro, um atributo chamado nome do tipo string, e o segundo, um union type composto de array e uma referência para um objeto também do tipo pessoa. No método construtor, poderíamos colocar que apenas o nome é obrigatório, um getter para nome, já que ele está como privado, e dois tipos de set para dependente. Um, aceitando apenas uma referência para o tipo pessoa, chamado set dependente, e outro chamado set dependentes, que irá aceitar uma ou mais referências do tipo pessoa. E, obviamente, se fizermos apenas um get dependente, precisamos colocar que o tipo de saída também é um union type. Afinal, ou ele pode ser um array, ou ele pode ser uma pessoa só. E aí, poderíamos ter tanto uma situação onde uma pessoa chamada João tem um dependente chamado Maria, e aí poderíamos chamar o método getNome do dependente de João dessa maneira, ou uma segunda pessoa, que dessa vez teria dois dependentes. Para isso, a gente utilizou o outro método, o setDependente, e para pegar, por exemplo, o nome do segundo dependente, já que a array começa com posição 0, bastaríamos chamar o método getDependente, posição 1, getNome. Se a gente rodar aqui, vai funcionar perfeitamente. O nome do dependente da primeira pessoa e o nome do segundo dependente da segunda pessoa. Bem, vamos agora então para mais um recurso do PHP 8 chamado de Mixed Type. Vamos lá. Bem, desde o advento do PHP 5, tornou-se possível explicitar diferentes tipos para parâmetros, e no PHP 7.4, tipos explícitos também para atributos de classes. E, como vimos há pouco, no PHP 8 é possível até combinar esses tipos. Porém, apesar de todos esses recursos, o PHP continua sendo uma linguagem de tipagem dinâmica e gradual. E até o PHP 7, se quiséssemos explicitar que um parâmetro ou atributo pudesse assumir qualquer tipo em tempo de execução, a solução seria simplesmente não explicitar tipo nenhum. Pois bem, com o PHP 8, isso muda, pois agora temos o tipo Mixed, que nada mais é que o equivalente a um union desses tipos aqui, além do resource também. Bem, então vamos agora para o próximo recurso do PHP 8, que é o retorno do tipo estático. Vamos lá. Bem, muitas vezes, quando nós construímos uma classe, e essa classe possui muitos atributos, e além disso, o método construtor, por sua vez, também exige muitos parâmetros, pode ser necessário criarmos um método que permita, de maneira estática, receber uma instância de exemplo dessa classe. Então, aqui, por exemplo, poderíamos criar o método getFulano, seria um método estático, que irá devolver uma referência para um objeto dessa classe. Durante o curso, nós aprendemos que podemos utilizar a palavra-chave self para poder fazer referência ao nome da classe. E aqui na implementação, podemos utilizar o new self, ao invés de colocar new pessoa, chamar o método construtor e passar alguns parâmetros estáticos para propósitos diversos, de quem precisar de uma instância rapidamente dessa classe. Bem, o self ele tem uma limitação. Qual limitação é essa? Vamos ver. Se nós criarmos uma outra classe e essa classe for uma especialização da primeira e utilizarmos aquele método estático que usa o new self para poder criar uma referência por um objeto da classe e pedirmos para debugar, olha qual será o resultado. O nosso fulano terá uma instância de pessoa e não de funcionário, que foi a classe no qual nós chamamos o método getFulano, certo? Por quê? O self ele faz uma vinculação à classe de maneira ansiosa, isso é, adiantada. Então, quando nós herdamos um método desse numa classe filha, a referência será feita à classe pai, de maneira ansiosa. Um jeito de lidarmos com isso é trocarmos o self pelo static. Porém, até o PHP 7, não existia um retorno explícito para esse tipo, o tipo static, que é um tipo que irá fazer uma vinculação tardia. Agora, no PHP 8, podemos colocar aqui no retorno do método uma referência tardia, isso é, um late binding, para a classe que está utilizando o método. Então, se a gente salvar aqui e rodar, teremos agora sim uma referência para a classe funcionário. Bem, vamos agora para o próximo recurso do PHP 8, que é o null safe operator. Vamos lá.
Bem, muitas vezes no âmbito da orientação a objeto, nos deparamos com classes onde existe a seguinte situação. Um dos atributos pode fazer referência a um objeto ou pode ter o valor nulo. Como consequência, não apenas o construtor muitas vezes deixa de exigir aquele parâmetro, colocando o valor default como nulo, como também, no caso daquele atributo ter visibilidade privada, o seu tipo de retorno também no getter, indicando que pode ser uma referência para um objeto da classe pessoa, que no caso é essa classe mesma, ou nulo. E aí, quando temos uma situação onde um dos atributos pode fazer referência ou não a outro objeto, se tentarmos algo como recuperar o nome do dependente da pessoa cuja variável P1 faz referência, receberemos um erro, pois, como não havia dependente para P1, fica impossível recuperar o nome desse dependente, que nada mais é do que o valor nulo. Uma das soluções que nós poderíamos utilizar para testar e evitar esse tipo de erro no nosso programa é o if ternário, onde nós testaremos que, se o método getDependente de P1 retornar qualquer coisa diferente de nulo, zero ou false, devolveremos o valor do método getNome do objeto recuperado do método getDependente. Caso contrário, retornaremos nulo. Agora, no PHP 8, podemos fazer algo semelhante, porém de maneira muito mais simplificada, através do Null Safe Operator. Como ele funciona? Basta colocarmos o caractere de interrogação logo depois da chamada do método que pode retornar um objeto ou nulo. E assim, podemos chamar o método getNome sem problema nenhum, pois se executarmos agora, o programa simplesmente irá trazer o resultado nulo. Porém, se utilizássemos o mesmo recurso no objeto referenciado por P2, e executássemos novamente, teríamos o nome do João, que é o dependente de Maria. Bem, vamos para o próximo recurso agora do PHP 8, que é a promoção de propriedade no construtor. Vamos lá. Na orientação a objeto, tanto em PHP como em outras linguagens de programação, é muito comum, principalmente em classes de domínio, seja utilizado o método construtor para que, no momento da instanciação de objetos dessa classe, o usuário da classe tenha a possibilidade de, através de parâmetros do método construtor, informar valores que sejam utilizados para definir os valores iniciais de um objeto dessa classe. O problema dessa abordagem é que ela acaba gerando um número indesejado de repetições. Por exemplo, o atributo CPF. Além da própria declaração em si, ele se repete mais 3 vezes. Uma no parâmetro do método construtor, outra utilizando o this como referência ao atributo CPF e outra passando aquele valor de forma explícita, recebida no parâmetro do método construtor, para o atributo CPF do objeto corrente de pessoa. Bem, pensando nisso, no PHP 8, nós temos agora uma alternativa muito mais sucinta. Essa alternativa se chama promotor de atributos no construtor. A ideia aqui é literalmente evitar repetições. Então, no PHP 8, podemos, dentro da área anteriormente só utilizada para definir a assinatura, isso é, os parâmetros do método construtor, podemos fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é, definir atributos que todo objeto dessa classe, no caso pessoa, terá, definir os parâmetros que o método construtor da classe pessoa também terá e, obviamente, atribuir de forma posicional os valores que o cliente da classe pessoa, ao utilizar o new, irá passar para cada um desses atributos. Então aqui, por exemplo, podemos utilizar o operador new, aonde o primeiro parâmetro será o CPF e o segundo parâmetro será o nome. Então, se a gente rodar, teremos aqui o resultado do echo, aonde nós acessamos o atributo nome da variável P1, que é uma referência para um objeto tipo pessoa. Essa sintaxe, ela tem as seguintes regras. Primeiro, similar à sintaxe tradicional, o PHP ele continua sendo uma linguagem de tipagem dinâmica e gradual. Isso é, nós podemos aqui simplesmente omitir o type hint dos atributos da classe pessoa. E o nosso código continuará funcionando. Porém, a visibilidade não. Essa é obrigatória. Se tentarmos rodar agora, tomaremos um warning dizendo que o atributo, isso é, a propriedade nome, não existe na classe pessoa. Então, para que o promotor de propriedade do método construtor funcione de maneira correta, nós precisamos, pelo menos, explicitar a visibilidade, mesmo que não tenha o type hint.
Vocês devem ter observado também que é obrigatório ter o scope do método, mesmo que não tenha código nenhum. Mas isso também nos permite fazer o seguinte: combinar as duas abordagens, isso é, declararmos de forma tradicional o atributo no escopo da classe, isso é, não dentro do escopo de assinatura do método construtor, colocar um parâmetro de forma tradicional e dentro do escopo do método construtor, isso é, dentro do bloco onde normalmente colocamos os nossos trechos de código, utilizar o this e setar aquele atributo com o valor passado como parâmetro. Então, aqui, por exemplo, poderíamos passar 22 como sendo o terceiro parâmetro do método construtor e pedirmos para imprimir a idade de P1. Então, se a gente rodar, temos aqui a idade de P1, onde nós combinamos a sintaxe do promotor de atributos no método construtor com uma implementação tradicional, onde nós temos o atributo declarado lá em cima, utilizamos um atributo comum no método construtor e o this para setar aquele valor. Bem, mas como funcionaria o promotor de atributos no método construtor no caso de herança? Vamos ver. Então aqui, por exemplo, poderíamos começar com uma classe chamada pessoa, cujo método construtor utilizaria o recurso de promoção de atributos. Porém, numa classe especialista, isso é, numa classe filha dessa classe que utilizou o promotor de atributos no método construtor, nós precisaremos fazer o seguinte: dentro do método construtor, utilizar o recurso de parâmetros tradicionais para que a gente possa receber esse parâmetro e logo em seguida, através do parent, invocar o método construtor da classe pai, no caso pessoa, e ao mesmo tempo podemos utilizar o promotor para colocar novos atributos, como por exemplo o CPF. E aí, dentro da implementação do método construtor, conforme acabei de falar, chamaremos o método construtor da classe pai, porém sem precisar utilizar o this para setar o CPF, porque a gente já está utilizando o recurso de promoção de atributo no método construtor para esse atributo. E aí, podemos aqui criar uma instância de pessoa física, passando o nome João, CPF 123 e pedir para imprimir os dois. Se a gente rodar, tá aqui certinho, beleza? Bem, vamos agora ver o próximo recurso disponibilizado pelo PHP 8, que é o Wikmaps. Vamos lá. Bem, durante o curso nós aprendemos que, através do operador new, nós podemos criar uma instância, isso é, um objeto de uma determinada classe. Aqui, por exemplo, da classe genérica do PHP, o Standard Class. E, através do operador de atribuição, o igual, podemos, do lado esquerdo, definir uma variável que irá receber a referência para esse objeto recém-criado. Também aprendemos que, através do Arrow Operator, no caso do PHP, podemos acessar ou atribuir valores a determinados atributos de um objeto referenciado por uma variável. No caso aqui, a variável obj1. Então, nessa linha, foi atribuída uma string com o texto João ao atributo nome do objeto referenciado pela variável obj1. Do mesmo jeito, poderia fazer algo similar agora com um inteiro para um atributo chamado idade, também do objeto referenciado por obj1. Mas também aprendemos que não somente variáveis, mas também arrays, ou no caso do PHP, hashmaps, podem ser utilizados para guardar referências a objetos. Nessa linha 8, por exemplo, um item desse hashmap, cujo a chave será o atributo nome do objeto referenciado por obj1. Então, no caso aqui, a chave terá o valor string João, e essa posição irá receber uma cópia, isso é, uma outra referência forte para o mesmo objeto apontado por obj1. Porém, se nós utilizarmos o unset para remover da memória a variável obj1 e logo em seguida debugarmos o conteúdo do nosso hashmap, veremos o seguinte: o objeto continua existindo em memória até o momento em que o vardamp é executado na linha 11. Porque, apesar da primeira variável que recebeu uma referência para esse objeto ter sido, de forma explícita, removida da memória, o nosso hashmap continuou mantendo uma outra referência para esse objeto.
o que significa, na prática, que apesar do unset, o garbage collector do PHP não removeu o objeto da memória, pois ainda continua existindo uma referência forte para esse objeto, mesmo que a gente tenha apagado a variável que fazia a referência original ao mesmo. Pensando nessa situação, no PHP 8, temos agora o WeakMap, uma classe aonde, através de uma sintaxe parecida com o do próprio hashmap do PHP, podemos alocar valores e explicitar determinadas posições desse mapa. Mas com a seguinte peculiaridade: o WeakMap ele exige que um objeto seja atribuído como valor para o índice desse mapa, isso é, cada nova chave precisa ser um objeto, enquanto o valor a ser alocado nessa posição pode ser qualquer coisa. Então aqui, por exemplo, vamos colocar como chave o próprio valor de obj1, que nada mais é do que uma referência para uma instância de standard class. E como valor, vamos colocar João, isso é, o valor string do atributo nome. Logo em seguida, deixar o unset do obj1 e o vardump também. Então vamos rodar e ver a diferença. Aqui, ó, diferente do nosso hashmap, quando nós utilizamos o WeakMap, cuja tradução é literalmente mapa fraco, ao removermos a única referência forte que havia para aquela instância de standard class, o WeakMap, que guardava apenas uma referência fraca, não se torna impedimento para que o garbage collector do PHP possa ir lá e limpar aquele objeto da memória. Afinal, a única referência forte que existia, que era a variável obj1, deixou de existir. Bem, e o último recurso que nós iremos estudar agora do PHP 8, antes de partir para o PHP 8.1, é o Attribute. Vamos lá. Até a versão 7.4, a única maneira de inserir anotações em classes, métodos ou atributos capazes de decorar ou injetar novos recursos aos mesmos via PHP era através da utilização de comentários estruturados como, por exemplo, os do PHPDoc. A partir da versão 8.0, surgiu o recurso de attributes, ou atributos em português, que é a versão do PHP do que é conhecido em algumas linguagens como annotations ou decorators. Os atributos oferecem a capacidade de adicionar informações de metadados estruturados e legíveis por máquina em diferentes estruturas do programa, como classes, métodos, funções e outros. Esses metadados, definidos via atributos, podem ser recuperados em tempo de execução usando a API de reflexão do próprio PHP. Vamos ver agora, então, como é a sintaxe do attribute no PHP. Vamos lá. Bem, a sintaxe é muito simples. Se quiséssemos anotar uma classe, basta colocar na linha acima o nome do atributo entre colchetes, sendo que, antes do primeiro colchete, uma tralha. E essa mesma sintaxe também serve para atributos, constantes e métodos. Já se nós utilizarmos ela em uma classe anônima, podemos colocar o atributo entre o new e o class. Já em uma função, é similar ao que fizemos agora há pouco com o método, é na linha anterior. Agora, se nós utilizarmos em uma função anônima, né, uma closure, o atributo vai ficar entre o igual e o fn. Agora, se quisermos colocar atributos para os parâmetros, basta colocar antes do nome ou type hint dos parâmetros. E por último, podemos, se quiser, colocar 2 ou mais atributos para qualquer um dos elementos citados acima, como por exemplo uma classe. Podemos colocar o nome dos atributos separados por um espaço, juntos ou, o que é mais recomendável, separados por quebra de linha. Bem, mas como nós podemos criar o nosso próprio atributo? Vamos lá. Para criarmos o nosso atributo customizado, precisamos criar uma classe. Essa classe ela precisa ser anotada com um meta-atributo, isso é, um atributo nativo do próprio PHP chamado attribute. E, como toda classe, se nós quisermos, podemos, aqui utilizando a sintaxe do promotor de atributos no método construtor, definirmos 2 atributos. O primeiro se chamaria aqui nome, seria uma string com valor default, literalmente default, e o outro seria valor do tipo inteiro com valor default 0. E se
quiséssemos utilizar esse atributo customizado, bastaria, numa outra classe, por exemplo, anotar, né? Isso é, atribuir a esta classe, no caso aqui a teste A, o attribute, atributo exemplo, que é o nome da classe que a gente acabou de criar. E ela, por ter 2 parâmetros no método construtor já com valores default, não exige que a gente passe nada como parâmetro na hora da definição do atributo. Porém, se quiséssemos, poderíamos aqui, numa classe teste B, passar valores customizados, isso é, passar valores para o método construtor. Então, passaríamos para nome receber a string prioridade e valor para receber o valor 0. Lembrando também que, a priori, esse atributo customizado, o atributo exemplo, poderia ser usado em funções, classes anônimas ou até atributos de métodos. Bem, mas como nós podemos acessar não só os atributos que uma classe tem, mas também os seus possíveis valores customizados, utilizando reflexão. Então aqui, por exemplo, vamos utilizar o Reflection Class, que nós vimos lá nas primeiras aulas de orientação a objeto, e vamos passar como parâmetro o nome da classe do teste A. Com essa instância de Reflection Class, podemos utilizar o método getAttributes, que é um método novo que surge no PHP 8, e iterar o resultado. Para cada um deles, podemos debugar para a gente poder ver o seguinte: o nome de cada atributo, os argumentos, isso é, a assinatura passada para o método construtor do seu respectivo atributo e a instância daquela classe do atributo customizado. E só antes da gente rodar, vamos trocar para teste B por causa dos argumentos customizados, certo? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. O único atributo que a classe teste B possuía era atributo exemplo. 2 argumentos foram passados, prioridade e um inteiro de valor 100, e ele devolve para a gente uma instância dessa classe, com aqueles valores. Poderia ter métodos também, sem problema. Além disso, também é possível nós limitarmos a utilização dos nossos atributos, através de parâmetros de configuração. Vamos ver. Por default no PHP, os atributos podem ser utilizados em qualquer um daqueles recursos da própria linguagem de programação que nós citamos anteriormente. Porém, caso o programador precise restringir o tipo de recurso no qual o seu atributo customizado poderá ser aplicado, ele pode utilizar o seguinte recurso: um parâmetro do próprio attribute chamado alvo seguido do tipo. Então aqui, por exemplo, attribute target class. Então aqui, se nós definirmos um atributo chamado meu atributo 1, ele só poderá ser utilizado em classes. Outra possibilidade, se quiséssemos que um atributo ficasse restrito apenas a funções, utilizaríamos o target function. Então, o meu atributo 2 aqui poderá ser apenas aplicado a funções. Agora, se quisermos restringir para 2 ou mais tipos de estruturas, basta utilizarmos o pipe para passar mais de um parâmetro para o attribute. Então, aqui estou dizendo que esse atributo ele pode ser utilizado em métodos e funções. No caso aqui, esse atributo se chamará meu atributo 3. Bem, então, se nós tentarmos utilizar tanto da maneira correta como da maneira errada esses atributos, fazendo o seguinte: por exemplo, uma classe teste vai utilizar o meu atributo 1, ok, porque ela está restringida para classes e teste é uma classe. Meu atributo 2 pode ser utilizado para função, sem problema nenhum. Porém, se tentarmos novamente utilizar o meu atributo 2 para uma classe, sendo que a definição dela foi para ser utilizada apenas em funções, teremos um erro. Mas esse erro não vai ocorrer agora. Se a gente rodar o código agora, nenhum erro será levantado pelo PHP. O erro ele só acontece no seguinte momento: no momento em que tentamos utilizar o método newInstance, igual utilizamos alguns minutos atrás, em um desses atributos, no qual foi atribuído de maneira errônea para algum tipo do PHP não listado na lista de alvos daquele atributo customizado. Então aqui, por exemplo, estamos pegando a lista de atributos, só tem um atributo na classe teste erro, e tentando levantar uma instância, né? Uma instância no caso de meu atributo 2. Se tentarmos rodar, teremos um erro fatal dizendo que o atributo meu atributo 2 não pode ser utilizado em classes, apenas em funções. Outra possibilidade também
é se tentarmos atribuir a qualquer tipo, no caso aqui uma classe chamada múltiplo, o mesmo atributo 2 ou mais vezes. Então, se a gente tentar repetir aquele mesmo procedimento para poder pegar uma instância de um dos atributos dessa classe, no caso a classe múltipla, e tentarmos rodar, teremos um erro dizendo que o atributo, meu atributo 1, não pode ser repetido. Esse é o comportamento default. Quando criamos um atributo, ele só pode ser utilizado uma vez para cada estrutura. Isso é uma classe, uma função, um método, por aí vai. Caso exista a necessidade de utilizar mais de uma vez, basta adicionar uma outra constante de atributo, chamada isRepeatable. Se a gente salvar agora e tentar rodar, não vai dar mais erro nenhum. Bem, esse foi o último recurso da lista de recursos que nós estudaremos do PHP 8 nesse vídeo. Vamos partir agora para o PHP 8.1. Vamos lá. Bem, e o primeiro recurso que nós estudaremos do PHP 8.1 é justamente uma melhoria em um recurso implementado no PHP 8. Recurso esse que nós estudamos há alguns minutos atrás, que é o promotor de propriedades no método construtor. A gente viu que com esse recurso é possível, por exemplo, dentro de uma classe, no seu método construtor, definir um atributo. Bem, até aí tudo bem, mas qual é o problema que existia no PHP 8 e o PHP 8.1 veio para consertar isso? Imagine o seguinte, numa classe chamada funcionário e utilizando o recurso de promoção de propriedade no método construtor, nós tivéssemos um atributo CPF, um atributo nome, até aí tudo bem, mas também um atributo que seria uma referência para um objeto do tipo conta bancária e no momento em que um objeto de funcionário passe a existir, ele já seja instanciado fazendo uma referência para uma nova conta bancária. Conta bancária, ela tem um parâmetro lá no método construtor, que é o saldo, mas ele tem um valor default, caso o usuário não passe nada, que é 0. No PHP 8, se nós tentarmos utilizar o new nessa sintaxe da promoção de propriedades, a gente vai tomar um erro. Porque no PHP 8 não é válido utilizar o new dentro daquele escopo. Já no PHP 8.1, não apenas funciona, como se criarmos uma instância de funcionário e pedirmos para imprimir não apenas o nome, mas o saldo da conta bancária daquele funcionário, vai funcionar da maneira esperada. Bem, o próximo recurso que nós estudaremos no PHP 8.1 é o modificador read-only. Vamos lá. Bem, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma classe pedido, cujo único atributo é uma referência para um objeto do tipo datetime immutable. E nós gostaríamos de garantir com que esse atributo, ele, após o momento da instanciação de um objeto de pedido, ele nunca mais sofresse nenhum tipo de alteração. A priori, poderíamos apelar para a visibilidade privada. Com ela, obviamente, vem um pequeno revés. Como nós não colocamos que esse atributo ele também pode ser um nulo, então, obrigatoriamente, nós precisamos, pelo menos, criar uma instância desse tipo e atribuir a esse atributo no momento da instanciação. E, para que esse atributo tenha alguma utilidade nessa classe, em algum momento na aplicação, vamos ter que criar também, já que a visibilidade é privada, um método público que permita ao usuário de objetos dessa classe recuperar o tal valor de data entrada. Até aí tudo bem, mas vamos dizer que esse código em algum momento sofresse algum tipo de alteração por um outro programador, qualquer situação semelhante, e por falta de atenção à regra do domínio, o programador inserisse o seguinte novo método, setDataEntrada, tá? Permitindo com que o valor do atributo dataEntrada possa ser modificado, né? Possa receber uma outra instância de datetime immutable. Isso aí já iria violar a regra do domínio, levantada, obviamente, no início da aplicação. Bem, pensando nisso, aqui no PHP 8.1, temos agora um novo modificador. Vamos ver como é que ele funciona. Vamos lá. No PHP 8.1, podemos agora utilizar para qualquer atributo o modificador read-only. Observe que ele é um modificador, ele não é um tipo de visibilidade. Então aqui nesse exemplo, dataEntrada está com visibilidade pública, isso é, qualquer um vai poder acessar esse atributo diretamente, porém, graças ao read-only, os usuários de objetos da classe pedido poderão apenas ler e não modificar, porque read-only em português é somente leitura. E é claro, mantendo a lógica original da classe pedido que nós fizemos no PHP 8, dataEntrada receberá um valor apenas no momento da instanciação. Se tentarmos criar um método set ou tentarmos modificar o valor em qualquer lugar que não
seja, dentro do método construtor, PHP 8.1 irá levantar um erro. Então aqui, por exemplo, podemos criar uma instância de pedido e, graças à visibilidade pública, a gente pode acessar diretamente o atributo DataEntrada, sem necessidade da gente ter que ter criado um getter lá dentro da classe. O código da classe ficou bem menor. E aí acessar, por exemplo, o método format dessa classe DateTime_Immutable. E aí imprimir aqui a data em que esse pedido foi criado. Então, se a gente rodar aqui, por exemplo, vai estar aqui, ó, a data e a hora em que esse pedido foi criado. E conforme eu falei, se tentarmos atribuir um novo valor para esse atributo, que está com o modificador read-only, o PHP 8.1 vai levantar um erro fatal dizendo que não é possível modificar a propriedade read-only, no caso aqui, DataEntrada. Bem, vamos ver agora o próximo recurso do PHP 8.1, que é o never. Vamos lá. Bem, durante a evolução das próprias versões do PHP 7, foi possível perceber um aumento de possibilidades de explicitar o tipo do retorno de uma função. Seguindo nessa linha, o PHP 8 trouxe mais um, que é o never. Vamos ver como é que ele funciona. Imagine que temos a seguinte função: redirecionar. Vai receber como parâmetro uma string chamada URL e o tipo do retorno será never. O que o never significa? Significa que depois da execução dessa função, o script em si precisa encerrar. E ele vai encerrar ou através de funções do PHP que encerram o programa, como por exemplo o exit ou end, ou através de uma exceção. Então aqui, por exemplo, a implementação dessa função poderia começar com o uso da função header, passando a URL como location, para o cabeçalho HTTP, para que ocorra um redirecionamento para o endereço recebido aqui na URL. E conforme a própria definição do never, a última instrução dessa função precisa encerrar o programa ou levantar uma exceção. Então aqui, por exemplo, podemos utilizar o exit. E aí, uma maneira simples de testar essa função seria, por exemplo, passar como parâmetro URL a string http://localhost. E aí, se a gente executar, o navegador será redirecionado para aquele endereço. E após o redirecionamento, o programa será encerrado, no caso lá com um exit. Um outro exemplo seria dentro de uma classe, aonde nós teríamos um método qualquer aqui chamado XPTO, um método estático, cujo o tipo do retorno seria never, e utilizaríamos essa exception para dizer que esse método ainda não foi implementado. Então, se o usuário executar o método, ele vai ter, obviamente, o comportamento esperado, até porque não houve nenhum tipo de tratamento de exceção. Bem, o próximo recurso que nós iremos estudar do PHP 8.1 é o Final Class Constants. Vamos lá. Bem, o novo recurso adicionado pelo PHP 8.1 tem a ver com mais um modificador que poderá ser utilizado no contexto da orientação a objeto. Então, imagine a seguinte situação. Vamos dizer que nossa aplicação tenha uma classe com uma constante pública e seu valor pré-definido. E aí, por falta de atenção ou até por erro proposital, num segundo momento, nessa mesma aplicação, um outro programador poderia criar uma especialização dessa classe e sobrescrever o valor da constante herdada da classe Py. No caso aqui, uma constante chamada π, que na classe Py tinha um valor de 3.14 e aqui está com um valor de 3.141. Bem, até o PHP 8, para situações onde a constante fosse pública ou protegida e a classe permitisse novas especializações, nós não tínhamos um recurso nativo para evitar com que constantes pudessem ser sobrescritas. Então, pensando nesse problema, agora no PHP 8.1 nós temos um modificador final. Com isso, numa situação dessa, por exemplo, se tentarmos rodar no PHP 8.1, é claro, tomaremos o seguinte erro: a classe matemática filho e sua constante π não pode sobrescrever o que ela herdou lá da classe matemática, pois essa constante π agora está com o modificador final. Bem, o próximo recurso que nós iremos estudar do PHP 8.1 se chama Pure Intersection Types. Vamos lá. Bem, imagine a seguinte situação. Numa aplicação qualquer, nós poderíamos ter duas interfaces. A primeira, chamada compressão, aonde toda classe que implementasse essa interface teria um método chamado getConteúdoComprimido, sem parâmetro nenhum, mas que precisaria devolver uma string. Já a segunda interface se chamaria persistência e teria um método chamado salvar,
que receberia dois parâmetros. Um primeiro do tipo string chamado conteúdo, o outro também string chamado nome_arquivo. E não teria retorno, por isso está ali o tipo de retorno void. Bem, e aí, em algum momento nessa aplicação, nós teríamos um método ou uma função que aceitaria um objeto, e esse objeto ele precisaria implementar não somente o método declarado na interface compressão, mas também o método declarado na interface persistência. Até o PHP 8, uma das possíveis soluções que nós poderíamos ter para poder forçar um type hint no parâmetro dessa função salvar, que também poderia ser um método, uma classe, não importa, seria criar uma terceira interface. E essa terceira interface, ela herdaria tudo de compressão e persistência. Lembrando que interfaces no PHP, nós podemos ter herança múltipla. Até porque a ideia aqui seria manter o princípio aberto-fechado. E se a gente colocasse o type hint para ser um tipo de uma classe e não uma interface, a gente precisaria estar constantemente mudando essa classe, e não seria o ideal. Bem, e mesmo se nós tentássemos usar o Union Type que foi implementado no PHP 8, isso não resolveria também o problema, porque ou o parâmetro object seria do tipo compressão ou persistência, mas nesse caso nós queremos um objeto que implemente as duas coisas. Bem, pensando nesse problema, no PHP 8.1 nós temos agora o Pure Intersection Type, ou tipo de interseção pura, aonde nós podemos utilizar o e-comercial para informar que um determinado tipo ele é o resultado da interseção de um tipo com outro tipo. Poderíamos ter aqui um terceiro, quarto, não importa. Então aqui nessa situação, por exemplo, eu garanto que esse object vai ter os métodos de compressão, no caso aqui o getConteúdo comprimido, e também terá os métodos de persistência. Então aqui, para a gente fazer uma implementação real, por exemplo, poderíamos fazer o seguinte: criar uma classe chamada teste, ela implementaria essas duas interfaces, mas observe, vamos manter o type hint com a interseção das duas interfaces lá na função salvar texto zip, para a gente não limitar a um tipo de classe específica, no caso, classe teste. Com isso, a gente continua deixando o nosso código muito mais aberto, muito mais flexível. Então, essa classe teste, mas poderia ser uma outra classe qualquer, irá implementar essas duas interfaces para que ela possa obedecer o Pure Intersection Type que a gente colocou como type hint da função salvar texto zip. E aí, essa classe teria um atributo chamado conteúdo, aqui utilizado no promotor de atributos no método construtor, atributo conteúdo do tipo string, obviamente a implementação do método getConteúdoComprimido, que é da primeira interface, aqui utilizando a função busy_compress do PHP para poder comprimir utilizando esse algoritmo, e aí devolver essa string com conteúdo passado no método construtor, só que comprimido. E no salvar, vai receber uma string conteúdo, um nome arquivo, assim como está na definição lá na interface persistência, e vamos utilizar a function filePutContent para salvar esse arquivo. Então agora, com uma classe implementada, bastaríamos nós criarmos uma instância de teste e passar esse objeto para a função salvar texto zip. E se a gente rodar, veremos na própria pasta onde está esse script o arquivo .bz. Se a gente abrir ele aqui, a gente vai ver o resultado da persistência com aquela string passada pelo busy_compress, ok? Vamos ver o próximo recurso agora do PHP 8.1, que é a função arrayIsList. Vamos lá. Bem, no PHP 8.1, agora temos uma função chamada arrayIsList. Como é que essa função funciona? Essa função ela vai retornar true se o valor passado como parâmetro para essa função for um array e se todos os índices deste array forem números inteiros em uma sequência começando de 0 até n. Só que sem intervalos dentro dessa sequência. Isso é, não pode pular nenhum número nas chaves, isso é, nos índices do array. Então vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro, que não é tão óbvio assim, é que se o array for vazio, ele vai considerar como sendo uma lista. Uma lista vazia, no caso. Se o programador não tiver definido manualmente os índices, a gente viu lá no início do curso PHP, que implicitamente o PHP vai colocar o primeiro índice como 0, o segundo como 1 e o terceiro como 2. Então, o array continua sendo uma lista. E não importa se o valor de cada posição do array vai ser um inteiro, um booleano, uma string. O importante são os índices. E aqui, novamente, nesse terceiro exemplo, o programador não definiu
explicitamente os índices, então o PHP vai lá e coloca 0, 1, 2. Mesma lógica do de cima. Não importa o tipo do dado. O importante é se os índices são uma lista sequencial, começando com 0. E mesmo se o programador definir apenas uma parte dos índices, o resto o PHP vai completar. E será uma lista se, obviamente, começar com 0, como está aqui nesse exemplo. Posição 0 tem um valor, uma string José, e posição 1, que não está definido explicitamente, mas está implicitamente como sendo posição 1, Maria. Aqui o programador explicitamente definiu o 0 e 1. Não tem problema, continua sendo uma lista sequencial. E mesmo se tiver dentro desse array um outro array, o importante é, se você está passando esse array maior para a função e ele continua sendo uma sequência, os índices estão sequenciais, ele não vai considerar de forma recursiva outros arrays que estejam dentro de alguma dessas posições. Bem, agora vamos ver exemplos inválidos para essa função. Se nós não começarmos com a chave 0, o array já deixa de ser uma lista. Se invertermos a posição, isso é, continuando começando com a posição 0, também não é válido. Se as chaves não forem inteiras, ela pode até começar com 0, mas a segunda posição não é o 1, já era, deixa de ser uma lista. Se pular um número, isso é, do 0 for para o 2, também deixa de ser uma lista. Bem, vamos ver agora então mais um recurso do PHP 8.1, que é o enumeration. Vamos lá. Enumeration, ou enum, é um recurso que permite ao desenvolvedor definir um tipo personalizado que está limitado a um número discreto de valores possíveis. Isso pode ser especialmente útil ao definir um modelo de domínio, pois permite tornar estados inválidos irrepresentáveis. Enums aparecem em muitas linguagens de programação, com uma variedade de recursos diferentes. No PHP, os enums são um tipo especial de objeto. Vamos ver agora, então, como funciona a sintaxe do enum no PHP. Vamos lá. Bem, nós podemos criar um enum a partir do PHP 8.1 com a seguinte sintaxe: enum, espaço e o nome do enum. E aí depois abre e fecha chaves. A sintaxe é muito parecida com a de uma classe. Dentro do escopo do enum, nós podemos definir cada item do nosso conjunto, isso é, da nossa enumeração, através da palavra-chave case, muito parecida com o switch case, porém sem a necessidade do break. Então aqui, por exemplo, eu vou ter um case chamado solteiro, um case chamado casado, um case chamado separado, um case chamado divorciado e, por último, um case chamado viúvo. Com isso, eu criei um conjunto limitado aonde o usuário desse enumeration precisará escolher um desses casos. Isso é, um desses itens desse conjunto. Um exemplo de utilização desse enum poderia ser dentro de uma classe chamada pessoa, aonde nós teríamos os seguintes atributos: nome do tipo string e estado civil, sendo um dos itens do conjunto definido no enumeration estado civil. Então, se nós formos criar uma instância de pessoa, por exemplo, como no método construtor está definido a exigência de passar valores para os dois atributos, então aqui nome poderia ser uma string José, e na hora de passar um valor para estado civil, poderíamos, por exemplo, passar o case casado. Observe que a sintaxe é muito similar ao que nós utilizamos para constantes, onde a gente usa o nome da classe, dois pontos, e o nome da constante. E sem a necessidade do cifrão, é claro. Esse seria um exemplo válido. Agora, quais seriam exemplos inválidos, nos quais o PHP levantará um erro? Por exemplo, se nós tentarmos passar um valor qualquer que não seja um dos casos do enum, e a gente tentar rodar, PHP vai levantar o seguinte erro: o segundo argumento do método construtor de pessoa precisa ser do tipo estado civil. Uma string foi passada. Outro possível erro seria tentar passar um novo caso que não pertence, isso é, não foi pré-definido dentro daquele enumeration. Então aqui, por exemplo, Joana, estado civil, casada. Observe que é uma letra só de diferença. Mas se a gente tentar rodar, a gente vai tomar um erro dizendo que não existe a constante estado civil casada no enumeration estado civil. Bem, os enums também permitem, assim como uma classe, a definição de métodos dentro de um enumeration. Vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Bem, então imaginem a seguinte situação.
onde nós teríamos uma enum chamada mensagem e dentro dela teríamos 3 cases: sucesso, atenção e erro. Dentro dessa enum, além dos cases, que nós já vimos agora há pouco que atuam como se fossem constantes, poderemos ter também um outro recurso que as classes e as traits possuem, que é o recurso de métodos, no PHP com o nome de function. Então aqui, por exemplo, poderíamos ter um método chamado getCore, que retornaria uma string e não iria exigir nenhum parâmetro. Na implementação desse método, poderíamos fazer o seguinte: utilizar o match, e observe que estou passando como parâmetro para o match a referência para o objeto, isso é, um dos cases da própria mensagem, no qual o programador deverá escolher uma das 3, e com o case escolhido, se for o case sucesso, vamos retornar essa cor em hexadecimal. Se for o case atenção, essa. Se for o case erro, essa. E aí, com o nosso enum pronto, para utilizarmos, podemos fazer o seguinte: escolher um dos cases desse enum, sucesso, por exemplo, e atribuir ele a uma variável, que no final das contas, PHP acaba sendo uma referência para um objeto desse enum. E aí, para a gente utilizar o método, basta fazer o que a gente tem feito durante todas as aulas, quando a gente chama um método que não é estático de uma referência de um objeto. Então aqui, por exemplo, vamos imprimir a tag HTML div com o CSS no estilo background color, e aí o hexadecimal dessa cor virá do resultado do método getCore. O método getCore que nós estamos chamando dessa instância desse enum. Se a gente rodar para ver o resultado, está aqui, ó, a nossa div com o fundo verde, que era aquela cor que estava dentro do match, e a palavra dentro da div. Bem, além disso, nós também podemos setar valores de 2 tipos primitivos para cada um dos nossos cases, criando assim o que o PHP chama de baked enum. Vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Bem, então aqui novamente teremos uma enum chamada mensagem, porém, dessa vez, antes de abrir o escopo da enum em si, utilizaremos o 2 pontos e logo em seguida o tipo de retorno dessa baked enum. E por enquanto só existem 2 tipos de baked enum, isso é, enums que podem retornar diretamente um valor. Ou podemos utilizar string ou int. Apenas esses 2 tipos, tá? Então, se fôssemos refazer aquela enum mensagem utilizando uma baked enum, ficaria dessa seguinte maneira: case sucesso, já com o valor do hexadecimal aqui, né, que é uma string, case atenção e o case erro. Pronto. E aí poderíamos ter uma variável para acessar direto um atributo público que todo baked enum tem, que é o value. E nesse caso aqui, por exemplo, escolhemos o case, isso é o objeto sucesso da enum mensagem. E novamente poderíamos utilizar o nosso div aqui, colocar aqui para o CSS de forma dinâmica pegar a cor. Então, se a gente salvar e executar, novamente teremos aqui o fundo verde com a palavra sucesso, só que com um código bem menor, graças ao baked enum. Bem, e além daquele atributo value, os enums e os baked enums possuem alguns métodos declarados na própria implementação nativa do PHP. Isso significa que todo enum que a gente cria acaba herdando eles de forma implícita. Vamos ver que métodos são esses. Vamos lá. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter um baked enum chamado status HTTP, cujos cases seriam do tipo inteiro. Então aqui, por exemplo, eu teria um case chamado OK, cujo valor é um inteiro 200, not found 404 e internal server error 500. Quando eu tenho um baked enum, além de pegar o valor igual a gente viu lá com aquele atributo value, eu posso utilizar um método para fazer o caminho ao contrário. Esse método é um método from. Então aqui, por exemplo, eu posso pedir para ele trazer para mim qual é o caso, isso é, qual é o objeto do enum status HTTP que tem o valor inteiro 200. Se a gente rodar, ele vai trazer para a gente o caso OK. E aqui vale a pena observar que isso realmente é um objeto, não é à toa que, se rodarmos um var_dump para testar se o resultado do método from, passando 200, é uma instância de status HTTP, igual a gente fazia com se from pessoa, é instância de pessoa, o resultado é true.
E aí, além do from, temos também um método chamado try_from. Esse método é o seguinte, ele vai tentar ver se algum desses valores pertence a um dos casos. Então, se a gente rodar aqui, por exemplo, procurando algum caso com valor inteiro 501, o resultado será nulo. Porém, se tentarmos com o from procurar esse 501, tomaremos um fatal erro, tá? Dizendo que 501 não é um valor válido para enum status HTTP. E por último, temos um método chamado cases, que permite com que o programador possa, através de um array, identificar os casos declarados dentro de uma enum. Bem, e além disso, as enums também suportam interfaces, igual classes. Vamos ver. Então aqui, por exemplo, poderemos ter uma interface chamada minhaInterface com um método abstrato declarado chamado fazalgo, que não tem parâmetro nenhum, mas precisa devolver uma string. Se formos implementar essa interface em uma enum, é muito parecido com o que a gente fez com classes até agora. Utilizamos o implements seguido do nome da interface. Então aqui, minha interface. E aí o próprio editor aqui já está cobrando a implementação do método, a gente já vai chegar lá. Mas antes disso, vamos declarar os nossos casos e aí sim implementar a função. Aqui, por exemplo, poderia ser algo estático, como sempre retornar string olá num. Isso foi numa enum normal. Se nós utilizarmos numa baked enum, confesso que a sintaxe é um pouco diferente, eu diria, do que a gente está acostumado até agora. Mas se a gente olhar com calma, dá para entender. Começa com token enum, o nome do enum, 2 pontos, o tipo de retorno, isso é, por mais que nas funções isso fique no final, aqui vai vir antes do implements. E depois o nome da interface. E aí aqui dentro a gente pode colocar os nossos casos e implementar o nosso método. Pronto, agora é só usar. Como por exemplo, estado civil. Aí eu escolho aqui um case viúvo e chamo o método fazalgo. Ou status HTTP, escolho o case ok e chamo o método fazalgo também. Se a gente rodar, está aqui o resultado de cada um dos métodos implementados em cada enum. Bem, com isso a gente fecha o enum e vamos partir para o último recurso que estudaremos nesse vídeo, nessa parte de PHP 8.1, que é o recurso do Fiber. Vamos lá. Bem, a Fiber, ou fibra em português, é um tipo de thread leve que utiliza multitarefa cooperativa em vez de multitarefa preemptiva. Pois, enquanto nas threads tradicionais uma tarefa pode ser temporariamente interrompida pelo sistema operacional por outra de maior prioridade, sem exigir sua cooperação, isso é, a famosa troca de contexto, nas fibers, uma fiber em execução precisa ceder explicitamente sua execução para permitir que outra seja executada, o que torna sua implementação muito mais fácil do que das threads tradicionais. Bem, e como a implementação de uma fiber utilizando PHP? Vamos ver. Bem, toda fiber no seu método construtor irá exigir como parâmetro um callable. Nós vimos nas aulas anteriores de PHP, um callable pode ser, por exemplo, uma função anônima. Então aqui, utilizando a sintaxe que surgiu no PHP 7.4, criamos aqui uma função que irá receber um parâmetro do tipo string chamado mensagem, e a única instrução dessa função será chamar o print, printando a string olá, variável mensagem, exclamação. Bem, criamos esse callable e colocamos ele nessa variável chamada callable. E aí agora podemos finalmente criar a nossa fiber, passando no método construtor aquela função anônima que nós acabamos de criar. E aí a gente consegue criar uma instância de fiber e vamos colocar a referência para essa fiber na variável chamada fiber. Para que a fiber seja inicializada, basta chamar o método start. E o parâmetro do método start será literalmente o parâmetro ou os parâmetros definidos na callable que nós passamos como parâmetro no método construtor da fiber. Então, o valor João será, na verdade, repassado para o parâmetro mensagem e o callable dentro da fiber será inicializado. Então, se a gente salvar aqui e rodar, veremos a execução daquela função anônima encapsulada pela fiber. Porém, se tentássemos inicializar novamente a nossa fiber e até passando um outro parâmetro, um erro fatal será levantado, dizendo que não podemos inicializar uma fiber que já foi inicializada. Além disso, também podemos suspender uma fiber já inicializada. Então, poderíamos aqui, por exemplo, criar um outro callable
dessa vez utilizando uma função anônima com a sintaxe que permite mais de uma linha de instrução. Então aqui, por exemplo, além de printar o olá mensagem, chamaríamos um método estático da classe Fiber chamado suspend, passando um valor qualquer, aqui 10, por exemplo, inteiro. E aí criaríamos uma segunda Fiber, chamada aqui Fiber2, passando aquele callable 2, inicializaríamos a Fiber 2, passando o parâmetro Maria, que seria repassado para aquele callable 2, e dessa vez colocaríamos uma variável para receber o retorno do método start, que no final das contas acaba sendo o quê? O valor passado para o método suspend dentro daquele callable. Então aqui, por exemplo, podemos no final colocar para dar um eco nesse retorno. Então se a gente executar, primeiro tem aquele olá João, do nosso primeiro callable, do nosso primeiro Fiber, e aqui temos o olá Maria, então o código daquela segunda função anônima é executada, a Fiber é suspensa, e a suspensão só pode ocorrer dentro do escopo de uma Fiber, a gente vai ver que não podemos suspender ela do lado de fora, e aí nós utilizamos uma variável retorno para receber o resultado do método start, que na verdade nada mais é do que o valor passado para o método suspend dentro daquele callable. Ali a gente passou 10. Então aqui na hora de imprimir saiu 10 também. E conforme eu falei agora há pouco, se tentarmos suspender fora do escopo, isso é, fora de uma callable sendo executado dentro de uma Fiber, vamos tomar o erro dizendo não é possível suspender fora de uma Fiber. Bem, nós conseguimos inicializar, suspender, e como nós podemos fazer para retomar a execução de uma Fiber? Basta chamar o método resume. Então aqui, se a gente salvar e executar, a priori na linha de comando a gente não consegue ver nada, porque essa fibra só está imprimindo. Porém, se a callable passada tivesse uma tarefa que envolve executar pequenos passos, ele poderia retomar essa lista de passos até a próxima suspensão. Bem, isso vai ficar um pouco mais visível no nosso próximo exemplo. Então vamos criar uma terceira Fiber. Vamos lá. Dessa vez, por questões de praticidade, e para mostrar também uma outra possibilidade, vamos, ao mesmo tempo que nós criarmos a nossa Fiber, criar também o nosso callable. Então aqui, dentro do escopo da função anônima, vamos criar uma variável chamada último valor, e nela guardar o resultado do método suspend, passando o valor 16. E aí, vamos imprimir na tela, retomando com o valor, último valor, e uma quebra de linha de comando. E aí, depois disso, fora do escopo daquela callable, vamos criar uma outra variável chamada último valor, apesar de ter um nome igual, estão em escopos diferentes, e nela vamos guardar o resultado do método start. Vamos imprimir na tela a string suspenso com o último valor, passando a variável último valor, e executar o método resume, que é o para retomar, passando o valor 42. Então, se a gente executar, vamos ver o seguinte, ó. Enquanto o Fiber suspend, ele passa o valor dele para o lado de fora de quem chama o start, do lado de dentro, ele repassa para quem está dentro o valor de quem do lado de fora chamou o resume, que é o retomar. Então, do lado de fora, nós passamos o 42. E o Fiber suspend pega aquele 42 e repassa para quem pegar o retorno dele. No caso ali, a variável último valor. Está com o mesmo nome, mas são variáveis diferentes. Poderia estar lá ABC123, não tem problema. E por isso ele fica ali retomando com o valor 42. Bem, vamos ver agora então um último exemplo utilizando mais de um Fiber com alguns recursos não bloqueantes do PHP para criarmos um loop de tarefas assíncronas. Vamos lá. Bem, vamos começar aqui criando uma função chamada getFiberFromString, que irá receber dois parâmetros. O primeiro se chamará string e o segundo URL do tipo string, e vai devolver uma instância de Fiber. Então, vamos começar o código fazendo retornar essa instância de Fiber, e dentro do método construtor dessa Fiber, nós iremos criar uma função anônima que irá receber o string, mas também utilizará o URL passada como parâmetro na função principal, getFiberFromString. E aí, a implementação dessa função anônima fará o seguinte. Enquanto esse string não tiver chegado ao fim, faremos o seguinte. Imprimiremos na tela, lendo 100 bytes da URL, variável URL, quebra de linha. Utilizaremos uma variável chamada conteúdo para guardar o resultado da função fread, passando aquele string e pedindo para pegar os 100 primeiros bytes. E aí, vamos suspender a Fiber corrente e passando como parâmetro para o método suspend o que a gente recebeu lá do fread. Bem,
Agora vamos criar uma outra função. Vamos lá. A outra função se chamará getConteúdos e ela terá um parâmetro chamado URLs, do tipo array, e também vai devolver um array. Dentro dela, nós criaremos 2 arrays vazios chamados conteúdos e fibers. E aí faremos o seguinte, vamos iterar esse array de URLs e criar uma variável string para receber o resultado da função fopen, passando aquela URL no modo somente leitura. O fopen vai literalmente devolver o resource. E aí, vamos pedir para que esse string, esse fluxo, esse socket, ele seja setado para ficar no modo não bloqueante. Com isso, quando o fread for executado lá dentro da Fiber, ele vai entrar no modo onde ele não vai bloquear o sistema até o conteúdo solicitado chegar, isso é, 100 bytes. Com isso, a gente vai conseguir tornar o nosso código literalmente assíncrono. E aí, com a nossa string pronta, vamos, obviamente, criar o nosso Fiber, usando aquela função que a gente criou anteriormente, passando essa string e passando a URL corrente dentro desse laço. E aí, vamos iniciar a Fiber, guardar o resultado do método start, que a gente já sabe que, na verdade, é o que for passado lá no Fiber suspend, no caso é o conteúdo, por isso que a gente criou aqui a variável conteúdo, e vamos guardar. E aí, com essas 3 variáveis, vamos criar um array aonde cada uma dessas variáveis será a posição desse array, que ficará na posição corrente equivalente da URL dentro daquele array fibers que a gente declarou logo no início da função. E aí, terminando esse laço, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável chamada existeFiber não terminada, começando com true. E aí, enquanto existir Fiber não terminada, vamos setar a variável para false, para que a priori o laço não seja infinito, e dentro desse laço vamos criar um outro laço, aonde nós iremos iterar o nosso array de fibers, aquele que a gente criou naquele for each para cada uma das URLs. E aí, dentro desse outro for each, vamos desconstruir aquele array, isso é, fazer aquele array voltar a ser variáveis, e aqui com os mesmos nomes, Fiber, conteúdo string, e testar o seguinte, se a Fiber em questão não tiver sido terminada, vamos setar a variável com true, para que o while execute novamente, e retomar a execução da Fiber. E, obviamente, pegar o resultado dessa retomada e concatenar com o conteúdo já pré-existente na variável conteúdo. E aí, vamos atualizando dentro do nosso array de fibers naquela posição o conteúdo atual concatenado dessa fiber. Caso contrário, se a Fiber já terminou, vamos fechar o nosso string, fechar o nosso fluxo, guardar dentro da variável conteúdos, colocando como chave o nome daquela URL na posição da key atual. Todo o conteúdo é recuperado através do fread de 100 bytes dentro da nossa Fiber. E aí, para evitar com que essa Fiber seja testada novamente, vamos remover aquele nosso array que contém a Fiber conteúdo string dessa posição, até porque a gente já salvou o conteúdo na linha anterior dentro daquele nosso array de conteúdos. E aí, com isso, basta no final a gente retornar o nosso array de conteúdos. Bem, como é que a gente vai usar essa função? Basta chamar o método getConteúdos, passando como array as nossas URLs, por exemplo, Google, pudim.com.br e Twitter. E aí, vamos colocar também no final para imprimir o conteúdo de um desses resultados, por exemplo, o do pudim. Então, se a gente rodar o nosso código, vamos ver o seguinte. Observem que do pudim ele baixou rapidamente, do Twitter do Google ele foi intervalando até um determinado ponto que ele vai ficar baixando só o do Twitter. E aí, no final, vai imprimir o HTML do site do pudim, que foi o que a gente colocou lá na linha 60. Bem, de primeira a gente pode pensar o seguinte. Ele ficou aqui lendo o Twitter de 100 bytes no final porque ele foi o terceiro item da nossa lista de URLs, certo? Não. Mesmo se invertermos e colocarmos o Twitter em primeiro e executarmos novamente, o Twitter vai sempre demorar mais do que o site do Google, pois se nós verificarmos o tamanho do conteúdo recuperado de cada URL, vamos descobrir o seguinte, que o pudim é o menor, o Google é maior do que o conteúdo do pudim, e o do Twitter é maior ainda do que o conteúdo do Google. Por isso que, independente da ordem que a gente passe ali no array de conteúdos, por a gente estar fazendo o nosso trabalho de forma assíncrona, a ordem do resultado acaba sendo influenciada pelo esforço executado para cada fiber. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.